Irmãos, eu acabei de ouvir um dos testemunhos mais fortes da internet. E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Testemunho da missionária Priscila, ex-Priscila Pancadão. Irmãos, testemunho muito forte. Deus, ele deu tantos livramentos para essa mulher, que ao findar esse testemunho, você vai ver o tanto que Deus, ele é poderoso para dar livramentos. Não esqueça de deixar o teu like nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. E também nos diga de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. É de suma importância que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Se tem alguém que você conhece que está desviado dos caminhos do Senhor e que está vivendo uma situação semelhante a essa desse testemunho, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai falar o seu coração, vai falar o coração dessa pessoa e que o Espírito Santo, ele vai agir poderosamente nesse dia. Assista esse vídeo comigo até o final e seja edificado. Se ponha de pé, se possível, em reverência à palavra do nosso Deus, que é vivo, fiel e verdadeiro. Já rogo as vossas orações pela minha cunhada, esposa do meu irmão caçula, que reside ali na cidade de Jandaíra, pois enquanto eu estava me arrumando, a minha mãe me ligou, dizendo que a mãe dela veio a óbito, estava internada em coma há alguns dias e hoje faleceu. Então, ore pela minha cunhada, para que Deus chegue ali confortando o coração da sua serva. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e verso de número 40, está escrito: Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Verso 42. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Quantos podem dizer amém? Tome o seu assento, glorificando a Jesus, que é digno de honra, de glória, de louvor e de majestade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu particularmente gosto muito desse texto, porque tem algo muito em comum, com a minha vida, com o meu proceder e com algumas experiências que eu vivenciei e ainda continuo vivenciando. Esse texto começa a partir do verso 32 e tem como epígrafe a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. É algo que desceu ao meu coração, e quando eu cheguei aqui, eu descobri que o tema era o encontro profético, das preciosas, porque o diabo tem querido destruir, paralisar, neutralizar muitas preciosas do Senhor. O diabo tem se levantado com uma fúria opressora muito grande e tem ferido muitas preciosas, tem machucado muitas preciosas, tem feito sangrar até algumas preciosas. E é bem verdade que por sermos preciosas do Senhor, que por sermos escolhidas pelo nosso Deus, pelo Criador do céu e da terra, não ficamos isentos de passar por nenhum tipo de adversidade. Por quê? Porque Jesus nunca enganou ninguém. Mentiroso é Satanás. A única coisa que ele tem paternidade, segundo a luz da Bíblia, é a mentira. Jesus é diferente, é tanto que ele disse sobre ele mesmo, ele teceu um comentário, não foi dizendo alguém acha que eu sou, alguém diz que eu sou, não. Ele disse sobre ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
vida. Então Jesus se referia a ele mesmo como a verdade. Então certa vez Jesus orientou acerca da circunstância em que nós vivemos ou íamos vivenciar. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele estava dizendo: o mundo jaz no maligno, e enquanto você estiver no mundo, você está vulnerável a passar por qualquer tipo de adversidade. Mas de contrapartida, Jesus foi categórico e disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo: se você é preciosa, se você sabe que foi escolhida, ainda que venha alguma adversidade ao teu encontro, fica firme e obedece a minha palavra, porque eu venci o mundo. Ele estava dizendo: eu te garanto vitória. Entenda uma coisa muito interessante: o capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos narra uma experiência vivenciada não apenas por um apóstolo escolhido por Jesus Cristo, por nome de Simão Pedro, como principalmente por essa discípula que a Bíblia frisa que era cheia de boas obras, mas não estava isenta de enfrentar uma grande adversidade. A Bíblia começa dizendo no versículo de número 32 que Pedro sai em viagem missionária. Irmã Priscila, e quem era Pedro? Um discípulo escolhido, separado e chamado por Jesus, transformado de pescador de peixes em pescador de almas, em pescador de vidas. Jesus tirou a profissão de Pedro e colocou-lhe num ministério. Jesus deixou a profissão de Pedro de lado e lhe confiou uma chamada. Jesus trabalhou tanto na vida de Pedro que quando Pedro se converteu e aceitou a chamada, ainda assim teve alguns deslizes a ponto do próprio Jesus ter que interceder ao Pai para que Satanás não se irandasse com Pedro. Mas Pedro se converte, Pedro se arrepende e recebe a confiança de se tornar um apregoeiro da palavra, um mensageiro das boas novas de salvação. Pedro se torna um missionário e depois da ressurreição de Jesus também se torna um pastor de igreja. Mas Jesus, quando convocou os seus discípulos, sabendo ele das adversidades que alguém que faz a obra, que desenvolve uma obra missionária, sabendo de todas estas dificuldades, Mateus capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: eu vos dou autoridade para que vocês imponham as mãos sobre os enfermos e eles sejam sarados. Eu lhes dou autoridade para que vocês expulsem os demônios e as vidas sejam libertas. E eu lhes dou autoridade para que vocês repreendam todo o mal. Aí entenda o mistério. Jesus estava dizendo: eu estou delegando uma autoridade divina sobre a vossa vida. E é muito bom que se ressalte que os apóstolos, os discípulos já dormem no Senhor. Pedro já não está mais aqui, Barnabé já não está mais aqui, Tiago já não está mais aqui, João já não está mais aqui, mas eu e você estamos. E Jesus me trouxe de Natal com a palavra profética para lembrar ao teu coração que além de preciosa, você tem a autoridade do céu sobre a sua vida. Aí a Bíblia diz que Pedro sai em viagem missionária. Estou só cercando o arraial. Pedro sai em viagem missionária e se depara na cidade de Lida com a primeira adversidade daquela viagem. A Bíblia diz que quando Pedro chega na região de Lida, ele se depara com um homem por nome de Enéas, jazendo paralítico há 8 anos por causa de uma enfermidade. Mas eu lembro-me que Pedro talvez deve ter pensado: peraí, Jesus me delegou autoridade, Jesus me revestiu de poder do céu. Então ele olha para aquela situação e diz: é verdade, Enéas, tu estás há 8 anos paralítico por causa dessa enfermidade, mas hoje Jesus te dá saúde. Levanta-te e anda, levanta-te e anda. Bendito seja Deus. E para você que é preciosa, para você que é precioso, entender esta noite que o teu Jesus, que o Jesus de Pedro ainda é o mesmo, como diz a sua palavra. Ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Para você entender que esse Jesus ainda delega autoridade e ainda opera através da minha e da tua vida. A minha sogra foi acometida de um câncer no seio direito. Qual é o problema? Manda pro Liga, faz quimioterapia, faz radioterapia. O problema é que ela fez tudo isso, mas o câncer generalizou, passou pro fígado, pro pulmão, se instaurou
entrou no útero. Aí os médicos do Liga convocaram a minha família e disseram: leva ela para casa, porque a medicina para ela acabou. Convoque os parentes de longe, porque ela tem poucos dias de vida, não deve passar do domingo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, eles decretaram agora que a medicina para minha sogra tinha acabado. Ela estava num estado tão deplorável que o seu corpo entrou em estado de putrefação. Mesmo ela ainda viva, ela fedia tanto, o seu corpo inalava ou exalava um fedor, uma fedentina tão terrível que tiveram que colocá-la no isolamento, porque os outros cancerosos não suportavam o mau cheiro que exalava do seu corpo. Mas eu quero dizer para você que quando a equipe da assistência social mandou o recado dizendo: olha, leva para morrer em casa a minha sogra fraquinha e debilitada, ela acenou de longe para o meu marido, levantou a mão e disse: vem cá. Meu esposo segurou as lágrimas para não chorar, se aproximou dela e disse: diga, mãe, o que é que a senhora quer? Ela olhou para ele e disse: não precisa disfarçar, eu estou vendo nos seus olhos que os médicos já me desenganaram, mas eu quero lhe pedir um favor. Meu marido desabou em lágrimas e disse: mãe, o seu pedido para mim agora é uma ordem, o que a senhora pedir eu faço. Ela olhou para ele e disse: é muito simples, traga para mim uma máquina fotográfica e me tire muitas fotos antes de eu sair daqui. Ele olhou para ela e disse: mãe, por que a senhora quer tirar foto? Seu cabelo caiu, você está careca, sua sobrancelha soltou por causa da quimioterapia, seus poucos dentes soltaram da gengiva, as suas unhas estão quebradiças e a senhora está pele e osso. Por que é que quer tirar? Por que a senhora quer tirar foto? Ela olhou para ele e disse: para todo mundo ver como eu estou e como eu vou ficar depois que Jesus me curar, porque Ele ainda é o mesmo e me deu a autoridade do céu para repreender toda e qualquer enfermidade. Mandaram minha sogra morrer em casa. Eu quero dizer para você que a comissão de visita da igreja cantava, pregava e orava do lado de fora, porque não aguentavam entrar dentro de casa. Do sábado para o domingo, meu esposo foi dormir na casa da mãe. Quando ele chegou ali, ele chorou tanto e começou a questionar e disse: Senhor, a minha mãe é preciosa, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, tem gente que questiona o Senhor das suas provas porque esquece que a Bíblia ensina que melhor é o final das coisas do que o começo delas. O salmista disse: o choro pode até durar uma noite inteira, mas pela manhã tem alegria do céu para a tua vida, tem alegria do céu para a tua casa. Recebe esta palavra profética preciosa. O choro pode até durar a noite inteira, entrar pela madrugada, mas o céu te trouxe nesse encontro profético para você ouvir em alto e bom som: tem alegria para a tua vida, tem alegria para a tua casa. Ei, meu esposo chorou até adormecer, acordou de 5 horas da manhã com a voz bem fraquinha dizendo assim: mais grato a ti, mais grato a ti. Ele abriu a porta do quarto e disse: eu não acredito. Sem força de segurar um copo com água, a minha mãe está cantando um hino de gratidão ao Senhor. Decretada a morte, bateu a porta do quarto, fechou e chorou de novo até que adormeceu pela segunda vez. Só que tem um detalhe: quando ele acordou por volta de 7h30 da manhã, ele disse: Deus, pelo silêncio que está lá fora, a minha mãe já deve ter ido a óbito. Prepare o meu coração para quando eu abrir a porta me deparar com o cadáver da minha mãe. Mas quando ele abriu a porta,
a cama estava vazia. Meu esposo se desesperou e disse: minha mãe não consegue levantar só. Ouviu um barulho vindo da cozinha. Quando ele foi se aproximando, a porta do banheiro se abriu. Minha sogra vinha saindo de dentro. Meu esposo tomou um susto e disse: mãe, como é que a senhora conseguiu se levantar? Como é que a senhora está de pé? Ela abriu um sorriso para ele e disse: Jesus ainda é o mesmo. Ele já me curou. Ele já me curou. Ele já me curou. Deus me trouxe de Natal. Não foi para distribuir simpatia na cidade de Mossoró. Deus me trouxe de Natal como profetiza, para dizer sobre a tua vida: vai haver cura, vai haver cura, vai haver cura. Jesus ainda é o mesmo. Vai haver cura. A Bíblia diz que Pedro olha para aquele homem e diz: Enéas, Jesus te dá saúde. Só que na cidade vizinha, por nome de Jope, o negócio era mais estreito, porque entrou na história uma preciosa chamada Tabita, que a tradução do seu nome é Dorcas. A Bíblia é tão fenomenal que enfatiza que ela era uma discípula cheia de boas obras. Tabita era a verdadeira religiosa que a Bíblia ensina, porque hoje o povo acha que religião é usos e costumes, e na realidade não é. A Bíblia diz que a verdadeira religião é compadecer-se dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Tudo que muito religioso não faz. A Bíblia nos mostra que Dorcas era uma religiosa nata. Por quê? Porque naquele período as viúvas, além de sofrer com a dor da perca do cônjuge, de chorar, de ter o coração sangrando por causa do luto da perca do seu companheiro, elas também eram apontadas como amaldiçoadas. Além de sofrer a perca, ainda eram apontadas no meio da rua, julgadas pela sociedade e tituladas de amaldiçoadas. Mas Dorcas estava lá, porque ela entendia que a fé sem obras é morta e para nada tem proveito. Então ela costurava túnicas e abençoava essas mulheres. Mas mesmo sendo uma crente de vergonha, uma discípula cheia de boas obras, a Bíblia diz que o dia da adversidade bateu na porta de Dorcas. A Bíblia diz que ela é acometida de uma enfermidade, e esta enfermidade chega ao estágio máximo. Que estágio é esse, irmã Priscila? O estágio máximo de uma doença é a morte, porque não tem jeito, ali acaba, os órgãos vitais paralisam, a pessoa não respira mais, não ouve mais, não fala mais, não escuta mais, não vê mais nada, ali acabou. Só que Jó capítulo 14 versículo 7 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Quem conhece a Jesus de Nazaré sabe que ele é especialista em fazer a morte passar até vergonha. A Bíblia diz que aquela mulher, mesmo sendo cheia de boas obras, bateu de frente com a morte, enfrentou a pior de todas as adversidades. A Bíblia diz: e enfermando Tabita, ela morreu. Segure. Só que tem um detalhe. Já prestou atenção que quando alguém é precioso aos olhos do Senhor, mesmo quando se está de frente e depara-se com a maior adversidade da sua vida, Deus sempre levanta alguém com socorro. Glória a Deus que duas irmãs entendeu. Deus, no momento de adversidade da tua vida, Ele me trouxe aqui para dizer em teor profético que Ele está levantando alguém com socorro para vir ao teu encontro. Ei, alguém está olhando de longe e está dizendo: dessa prova ela não sai, dessa prova agora ela estaciona, ela para de vez, ela joga a toalha. Mas o céu te trouxe aqui para dizer: descanse o coração. Estou mandando socorro, estou mandando socorro, estou mandando socorro. Recebe essa palavra profética.
encontro. Aí a Bíblia diz, e entra em cena. Sabe uma coisa que eu achei lindo desse texto, pastora Márcia? É que entra em cena discípulos anônimos. Eu li todas as versões, nunca encontrei o nome de quem convivia com Dorcas. Discípulos anônimos. Eu estava mastigando essa palavra esses dias e Deus me deu uma revelação muito linda. A Bíblia diz que quando Dorcas morreu, veio a óbito por causa daquela enfermidade, a Bíblia frisa que discípulos que conviviam com ela, que sequer são citados os seus nomes, tiveram uma ideia fenomenal. Ora, alguém morre, não tem mais jeito. Qual é o protocolo? Ligar para a funerária, encomendar o caixão, pedir as flores perfumadas. Naquele tempo, chamar as carpideiras, pagá-las para que elas chorassem. Ei, ligar para o pastor para ministrar o culto fúnebre, trazer uma palavra de conforto, de consolo, e ligar para o coveiro dizendo: prepara aí, porque eu estou levando o defunto para tu enterrar. O protocolo deveria ser esse, mas o Senhor levantou discípulos anônimos com ideias fenomenais. Sabe o que o Senhor revelou ao meu coração? Que antes da pandemia terminar, Deus vai levantar muitos anônimos com estratégias do céu. Tem muita gente de nome por aí afora, tem muita gente renomado por aí afora, tem gente com milhares de seguidores, tem gente que está com nome nas mídias sociais, mas os maiores milagres, que serão realizados aqui no estado do Rio Grande do Norte, vai ser por pessoas que nem você não sabe nem quem é, que o nome não está estampado, mas que são levantados por Deus, são levantados por Deus. Cadê os anônimos do Senhor? Cadê os anônimos do Senhor nesta noite? O Instagram deles não bombava, o Facebook ainda não tinha os 5.000 amigos, mas eles foram usados com ideias sensacionais. Ao invés de preparar o cortejo fúnebre, ao invés de preparar e organizar o velório, seguido do funeral e do sepultamento, a Bíblia diz que eles lavaram o defunto e depositaram num quarto alto. Aí alguém disse assim: Pedro está na cidade vizinha, manda chamar a Pedro. Deus vai te dar estratégias que através delas milagres serão gerados. Receba esta palavra. Deus vai te dar estratégias, ideias, que através dessas ideias, milagres serão gerados aonde você passar. De caso, a Bíblia diz, bendito seja Deus, a Bíblia diz que Pedro é chamado para ir até Jope. E quando Pedro chega na cidade de Jope, ele é cercado pelas viúvas que outrora foram abençoadas pelo ministério de Dorcas. A Bíblia diz que quando Pedro vai entrando, elas já vão chorando e apresentando as túnicas. Eu imagino um chororô maior do mundo, e elas dizendo: olha, Pedro, foi ela que costurou para mim, foi ela que abençoou minha vida, foi ela que semeou no meu ministério, semeou na minha casa, ela era cheia de boas obras. Aí Pedro toma uma atitude mais inesperada ainda. Por quê? Porque a Bíblia diz: mas Pedro fazendo sair a todas. Eu disse: Jesus, espera aí, que mistério é esse? Pedro era para ter chegado e ter dito: está aqui meu ombro está
aqui estendido para você chorar. Não se preocupe não, que eu vou ministrar uma palavra agora de consolo, de conforto para o teu coração. Mas não, ao contrário disso, a Bíblia diz que quando Pedro chega, ele diz: não leva mal não, eu respeito a dor do luto de vocês, mas saia todo mundo. Aí eu não entendi não. Eu disse: Jesus, em vez de abraçar, em vez de levar uma palavra de consolo, em vez de oferecer o ombro, por que é que Pedro expulsou essas mulheres? Por que é que Pedro mandou sair todo mundo? Por que é que Pedro tangeu, botou para fora? Aí o Espírito de Deus desceu, uma revelação ao meu coração, e disse: é muito simples, é porque tem processos na nossa vida que não precisa de plateia, não precisa cadeia, tem processos na minha e na tua vida que tem gente que não está preparado para ver o que Deus vai realizar dentro da nossa casa. Olhe para cá, por favor. Alguém olhava para mim como um cadáver espiritual. Meu pai olhava para mim no crime organizado, no tráfico de drogas, andando armada de ponto 40, com crucifixo de prata de meio quilo no pescoço, malhada em Natal como Priscila Pancadão, porque tinha sido presa 3 vezes pelo mesmo policial do 9º batalhão. Meu pai olhava para mim e dizia: não presta para nada. A minha mãe olhava para mim e dizia: joguei a toalha, vou ter que preparar o coração para enterrar a minha única filha mulher. E a sociedade dizia: bandido bom é bandido morto. Só que tem um detalhe: Deus mandou socorro para minha vida. Deus mandou socorro para minha vida. Deus mandou socorro para minha vida. Deus levantou uma velhinha do cabelo branco que disse assim: pode sair todo mundo. O pai já não acredita mais, a mãe já não acredita mais, a sociedade já roga praga, mas eu estou aqui e o mistério é eu, ela e Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus me resgatou. Jesus me resgatou. Jesus me resgatou. Jesus me resgatou. Não se preocupe se for todo mundo embora, não. Você tem autoridade do céu para passar o processo sozinha. Não fique triste e abatida se alguém for embora, não. Se alguém precisar sair, se alguém precisar se ausentar, porque o Senhor está dizendo: a tua autoridade já está de caço e sobre a tua vida você tem estrutura para passar o processo sozinha. A Bíblia diz que Pedro olha para aquelas mulheres e diz: sai todo mundo. O mistério agora é eu, o defunto e ele. Pedro dá 2 lições sensacionais. A Bíblia diz: e ajoelhando-se Pedro. Eu aprendi no meu discipulado, no setor 7 lá em Natal, que ajoelhar-se é sinal de humilhação. Quando você se ajoelha, você está se humilhando. Você está reconhecendo em forma de um gesto, de uma ação, que existe alguém maior do que você. Repare comigo. Pedro foi escolhido por Jesus, separado por Jesus, discipulado por Jesus, revestido por Jesus, liberto por Jesus. Até a sombra de Pedro curava. Se fosse uns e outros que Deus tem levantado da nossa geração, que só porque prega Jesus salva uma vida, ou batiza alguém com o Espírito Santo, já anda todo pomposo com o nariz em pé, pensando que é mais do que os outros. Pedro já tinha chegado dizendo: eu sou o cara, a autoridade aqui é minha. Mas Pedro, ele nos deu uma lição tremenda de humilhação e humildade. Porque quando Pedro se deparou diante de um cadáver, diante de uma situação de impossibilidade, porque a mulher já estava morta, Pedro foi lá e disse: espera aí, o mistério agora é só eu, o defunto e ele, então eu vou logo fazer o que tem que ser feito. Aí a Bíblia diz: e ajoelhando-se Pedro. Sabe o que é que ele estava ensinando para mim e para você, preciosa? Ele estava dizendo: tem situações que só quem faz é ele, e quando ele realiza, mesmo que através de nós, é somente
para a honra e glória do nome dele. Pedro estava dizendo diante dessa causa: eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu não sou, mas o meu Deus é. Eu não faço, mas ele faz, para a glória do nome dele. E sabe o que a Bíblia ensina? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo ele vos exaltará. A humilhação não dura para sempre não, viu, santa? A humilhação não dura para sempre não, viu? Tá muito enganadinha quem pensa que você vai viver a vida toda na humilhação. Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu vou exaltar. Irmão, a minha carne está se tremendo. O Espírito de Deus ministra ao meu coração e está dizendo para alguém: o tempo da humilhação cessou. O tempo da humilhação cessou. Deus sabe com quem está tratando essa noite e está dizendo: quem humilhava não vai humilhar mais não. Quem desdenhava não vai desdenhar mais não. Quem estava desrespeitando vai ter que respeitar o que Deus é na tua vida, porque ele está dizendo: o tempo da humilhação acaba hoje. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que Pedro se humilha, se ajoelha e depois ele ora. Pastora, me permita entregar o recado todo? Oração. Sabia que tem crente, principalmente depois dessa pandemia, que nem lembra mais nem o que é oração? Porque a moda hoje, e eu sei do que eu estou falando, a moda hoje não é orar, é pedir oração. O povo quer terceirizar uma responsabilidade de oração que é sua para terceiros. Troquei meu número, porque 4 horas da manhã eu não dormia. O povo me ligava atrás de oração, profecia e revelação. 5 horas da manhã, irmão, ore por mim. Daqui a 10 minutos eu quero uma resposta de Deus. Aí eu disse: agora eu vou obrigar Deus a falar? Porque eu cresci aprendendo que Deus é soberano. Ninguém submete Deus a nada. Ele fala quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, usando quem Ele quer, porque Ele não dá a glória dele a seu ninguém. E deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Aí o céu desceu uma estratégia sobre a minha vida. Aí uma irmã ligou para mim lá da Alemanha, mora em Recife, mas casou com um rapaz da Alemanha, mora lá, tá passando o pão que o diabo amassou. Ligou para mim, botou um texto desse tamanho, depois me ligou, eu não tinha atendido. Ela me mandou um áudio e disse: é o seguinte, irmã Priscila, eu tô com um sonho aqui na cabeça que me perturbou desde a hora que eu sonhei, e eu quero que você interprete esse sonho. Diga quanto é que você quer para interpretar o sonho. Eu tô aqui na Alemanha, mas eu transfiro o dinheiro em real para sua conta imediatamente. Aí eu disse: Jesus, isso é muita ousadia, o que é que eu vou responder? Aí o Senhor desceu na hora a resposta. Eu disse: minha amada, pode guardar seu dinheiro, porque eu nem sou José, nem sou Daniel. Ei, o Deus que fala comigo fala com você também. Mateus capítulo 6 e versículo 6 está escrito: entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e ora ao teu pai em secreto, porque publicamente ele te esclarecerá. O véu do templo já foi rasgado, e o Deus que escuta a pastora, o Deus que escuta a pregadora, o Deus que escuta a missionária também escuta você. Então essa noite ele te trouxe aqui para dizer: ainda que você não ache bom, eu vou entregar o recado. Ele está dizendo no coração de alguém: volte a orar, volte a orar, volte a orar. Volte a orar. Começa a orar de novo. Tem madrugada ali esperando, tem cantinho da cama ali esperando, tem quarto de oração ali esperando. Volte a orar. Volte a orar. Se todo crente bem soubesse, desligava o patrulha policial na hora do almoço, soltava o WhatsApp e ia para o joelho. Porque a Bíblia diz no Salmo 91 que tem uma mortandade que trabalha só no meio-dia.
que assola só no meio-dia. E sabe por que assola? Porque de meio-dia está todo mundo de bucho cheio, assistindo as desgraças que o diabo faz no nosso estado, nos programas policiais, ao invés de estar com o joelho dobrado, dizendo: Senhor, tem misericórdia, repreende essa mortandade, expulsa esse demônio. Eu tenho autoridade do céu, espírito maligno, bata em retirada, bata em retirada. E nesta noite Deus trouxe alguém para dizer: desperta e volta a orar, volta a orar. Tem milagre para você, você é preciosa, mas precisa ter uma vida de oração. Volte a orar. Ei, Pedro se ajoelha e ora. Orou. Quando ele ora, ele diz: agora sim, agora eu estou apto para exercer a autoridade divina sobre a minha vida. Ele olha para o defunto e diz assim, diferente de Enéas, que ele disse: Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te. Ele apenas olhou para Tabita, depois de se humilhar, depois de orar, e disse assim: Tabita, levanta-te. Eu lhe pergunto nesta noite de sábado, dia 14 de novembro de 2020, tu já viu o defunto falar? Tu já viu o defunto ouvir? Tu já viu o defunto abrir os olhos? Depois que fecha, fechou, não abre mais não. Seus órgãos vitais param, seus sentidos também. Se defunto não ouve, por que é que Pedro olha para um defunto e diz: Tabita, levanta-te? Aí o Senhor disse assim: é porque ele não estava falando com ela. Se defunto não ouve, não era com ela que ele estava direcionando a palavra. Aí eu disse: como assim, Senhor? Minha filha, defunto não ouve. Quando Pedro disse: Tabita, levanta-te, sabe o que ele estava dizendo? Espírito de morte, bata em retirada. Eu imagino, pastora Márcia Morgana, que o espírito deve ter se estribuchado, ter dito: não acredito não. De novo. Vou passar vergonha de novo. Ele sobe, humilha a gente, sobe, e ainda deixa esse povinho com autoridade de me expulsar. Porque o Jesus que nós servimos, ele é muito ministrado na boca dos pregadores do nosso país, como um Jesus que cura cegos, levanta aleijados, limpa leprosos, liberta cativos, endemoniados, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Mas o que Jesus não é muito pregado como alguém que tinha uma característica muito forte de fazer a morte passar vergonha. Sempre que eu falo sobre a morte, sobre Jesus, eu gosto de descer ao seu coração esta revelação que o Senhor ministrou ao meu coração. Jesus era top das galáxias de fazer a morte passar vergonha. Jesus para um cortejo fúnebre. Jesus para um cortejo fúnebre olha para a mulher que já sepultou o marido e está se projetando para ir enterrar o filho único e diz assim: mulher, não chores. Quem em sã consciência vai dizer para uma mãe que já enterrou o marido e está indo enterrar o filho único: ei, não chore não? Mas quando Jesus disse: mulher, não chores, ele estava dizendo: eu sou especialista em fazer a morte passar vergonha. A Bíblia diz que ele toca no esquife e diz: menino, levanta-te, levanta-te. E o menino ressuscitou. A Bíblia diz que Jairo vem até Jesus, quebra protocolo, deixa a sinagoga e diz: Senhor, minha filha está moribunda, vem Jesus na minha casa, ora por ela e cura minha filha. Alguém segura em Jairo e diz: não incomode o mestre, tua menina já morreu, já passou dessa para melhor. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, crê somente. Ele estava dizendo: eu sou especialista em fazer a morte passar vergonha, e quando eu botar os pés na tua casa,
o espírito da morte vai ter que bater em retirada. Jesus entra na casa de Jairo, olha para a menina e diz: Talita cumi, levanta-te, levanta-te. E a menina ressuscitou. Jesus entra 4 dias depois do sepultamento de Lázaro na aldeia de Betânia. Marta corre ao seu encontro, olha para ele e diz: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro, saia para fora. Se defunto não escuta, Jesus estava dizendo: espírito da morte, saia, saia, saia. Irmã, é só isso? É só isso? É não. Jesus foi crucificado ao lado de 2 malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. A morte veio para um deles e disse: pecou a vida toda, mas hoje eu vim lhe buscar. Vum, levou. Jesus, a morte veio por crucificado do outro lado. Aí disse: pecasse a vida toda, nos 45 do segundo tempo se arrependesse, né? Mas não vai escapar da morte não. Vum, levou também. Mas quando a morte veio para o crucificado do meio, aí o negócio foi diferente. Irmã, por quê? Que história é essa? Jesus não morreu, morreu. Mas deixa eu lhe explicar como foi na realidade, que muita gente lê e passa batido. Quando a morte veio para o crucificado do meio, me permita conjecturar com a autoridade do céu, eu imagino Jesus olhando e dizendo: comigo não, comigo você levou lá, levou aqui, comigo não. A Bíblia diz que ele olha para o céu e diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Jesus era especialista em fazer a morte passar vergonha. E se você que ainda está em casa aí nos assistindo, ainda não acredita que esse Jesus é o mesmo, eu vim aqui para testificar. Eu estive pregando 5 meses antes da pandemia começar, lá na cidade de Natal, mas precisamente na Avenida Itapetinga, na zona norte de Natal. Quando o culto começou, a porta de vidro se abriu, entrou um rapaz musculoso, sentou lá no último banco. Eu vi porque estava de frente. Alguns minutos depois, o pastor disse: vamos ouvir a irmã Priscila de França trazendo a palavra da parte do Senhor. Quando eu assumi a tribuna, o fortão saiu lá de trás e veio sentar na cadeira da frente. Passou o culto inteiro me encarando. Eu já fui logo ficando nervosa e disse: Jesus, será que é irmão de algum inimigo? Será que eu roubei alguém da casa dele? Me cobre com teu sangue. Daqui a pouco o culto termina, as irmãs me cercaram dizendo: vamos tirar uma foto. Eu disse: vamos embora, que é para dar tempo desse homem sair. Daqui a pouco a igreja vai esvaziando, a porta de vidro se abriu, lá vem aquele moço de novo. Eu olhei para ver se tinha saída de fuga, não tinha canto nenhum. Eu digo: Jesus, não deixa ele matar eu aqui dentro da igreja não. Seja lá quem for esse homem, me cobre com teu sangue, para as irmãs não ficar traumatizadas. Daqui a pouco ele chega e diz: eu quero falar com você. Eu disse: é uma foto, é? Ele disse: é não. Eu disse: é uma oração. Ele disse: também não. Eu disse: é o que o senhor quer? Ele olhou para mim e disse: é muito simples. Eu quero ele deixar em casa. Eu disse: agora pronto. Eu sou gordinha, mas eu estou na moda. Meu marido é ciumento e tem quase 1,90 m, vigia na terra. Ele olhou para mim e disse: calma, pregadora. Filha, traga o menino. Ó, minha família, me dê a honra de lhe levar em casa. Eu disse: tem honra nisso? Deixa de marmota, rapaz. Que arrumação, o pastor chamou o Uber. No dia meu marido estava de serviço, tinha ido de carro, eu fiquei a pé. Eu disse: o pastor chamou o Uber. Ele disse: não, eu falei com ele, ele já cancelou. Eu disse: então a gasolina é sua, você quer gastar, eu quero chegar em casa. Preguei tarde e noite, estou cansada, com fome, gordinho com fome, não é de Deus. Eu quero ir para casa. Aí entrei no carro. 120 metros de distância da igreja, mais ou menos. No primeiro sinal, ele olhou para mim pelo retrovisor e caiu na gargalhada. Pastora Márcia, ore por mim para Jesus concluir a obra. Eu ainda sou uma coisinha ignorante, coisa pouca. Eu não aguentei não. Eu olhei para ele bem sério e disse: está vendo algum palhaço no banco de trás?
Tá rindo da minha cara porque me pediu para dar uma carona para ficar gaiofando da minha cara? Seu palhaço, tá pensando que eu sou o quê? Ele disse: calma, pregadora, quando chegar na tua casa eu explico. Aí quando ele disse isso, meu coração ficou desse tamanho, quase saiu pela boca, e eu já comecei a orar que eu não sou besta. Pai nosso que estás no céu, dá-me livramento, me cobre com teu sangue. Quase que eu pulo do carro em alta velocidade na ponta de Igapó. Mas aí não deu, eu disse: Jesus, está nas tuas mãos, minha vida é tua, o que tiver que acontecer está nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados e recebe o meu espírito. Quando chegou na porta de casa, eu botei a mão na maçaneta do carro para abrir a porta. Ele travou o carro, virou para trás e disse: não desça. Eu disse: moço, já cheguei em casa, eu quero descer. Ele disse: calma, pregadora, você é muito alvoroçada. Eu disse: é porque eu cheguei em casa, abra a porta. Ele olhou para mim e disse: espera aí. Desceu do carro, arrodeou e abriu a porta para mim descer. Eu me achei. Eu tenho 33 anos de idade, vou fazer 34. Ninguém nunca abriu a porta do carro para mim, a não ser os policiais do 9º batalhão quando me jogavam na mala. Aí também não vale, né, pastora? Não vale não. Aí eu disse: Jesus, que coisa. Eu nem sou delicada como a pastora Márcia, como a fotógrafa oficial do culto, mas eu já desci me achando, já desci fina. Eu disse: parece um chofer, um motorista particular das madame. Aí eu desci e disse: muito obrigado, Deus te abençoe, que coisa linda. Ele olhou para mim e disse: tá se fazendo de doida? Eu disse: oi, é o quê? Olhe para mim direito. Você não está me reconhecendo não, Priscila Pancadão? Eu disse: tô não, seu Zé, eu vou cair durinho aqui, diga logo quem é você. Ele olhou: você está rindo porque não foi você que passou o aperreio. Aí ele disse assim: eu sou fulano de tal dos Anzóis, policial do grupo de extermínio, e já fui tentar matar você 4 vezes. Lembra quando a tua casa foi invadida 2 vezes? Lembra? Eu disse: lembro. Ele disse: foi eu, fulano, cicrano e beltrano, a gente foi para lhe executar. Como você não estava em casa, eu quebrei sua casa toda e levei o que tinha de valor. Eu disse: mas o Senhor não falou que foram 4 vezes? Ele disse: a 3ª vez o plano era perfeito. Alguém ligou e disse que você estava no clube Petiscão curtindo grafite e vendendo pó. Eu fui para lá, paisana, no meu carro com fulano e cicrano, porque o plano era lhe executar no meio da rua quando você saísse daquela casa de show, porque ia passar no jornal, foi briga de gangue, foi bala perdida, você ia virar estatística e a sua morte ia ficar de graça, não ia ter nem investigação por causa do seu sangue derramado. O plano era perfeito. Aí eu disse: espera aí, lá em casa eu escapei porque eu não estava, mas lá no Petiscão eu estava mesmo curtindo grafite e vendendo pó. Por que é que você não me matou? Ele disse: o problema, irmã Priscila, é que depois de 30 minutos a paisana dentro do meu carro, uma criança de 5 a 6 anos de idade, não tinha mais do que isso, veio correndo do portão da casa dela, bateu no vidro do carro e disse: baixa o vidro agora. Aí o motorista do extermínio que estava comigo, que era muito esquentadinho, disse assim: moço, manda esse pirralho embora. Meu irmão, vai pirralho, show, suma daqui, vai ter um tiroteio daqui a pouco. Mas ele disse que a criança bateu mais forte no vidro e disse: abra o vidro agora, porque sou eu quem estou mandando. Aí o motorista disse: baixa o vidro aí, para ver o que esse pirralho quer. Ele disse: irmã Priscila, quando eu baixei o vidro, a criança colocou o dedo na minha cara e disse: não toque nela, ela é minha, não toque nela. Ramante caço e deremanahassia, nem na raça, Aí eu disse: e aí, moço? Ele
ele disse: por mim eu tinha ficado para lhe executar, porque eu não entendia nada de crença e não sabia quem era Jesus. Eu disse: por que é que você não ficou? Ele disse: o problema, irmã Priscila, é que o motorista do extermínio que estava comigo era desviado do evangelho. Ele deu partida no carro numa velocidade. Eu olhei para ele sem entender nada e disse: qual é, meu irmão? Pô, volte, nós recebemos dinheiro para matar ela e eu vou executar ela ainda hoje. Ele disse que o motorista olhou para ele muito assustado, totalmente trêmulo, e disse: só se for com outro motorista é que você vai voltar para matar essa mulher, porque eu estou desviado, mas não sou doido. Eu conheço aquela voz, eu conheço aquela voz, eu ainda conheço aquela voz. Remanteca suida remanahasia, reina choremanteca sui, reina suida remanai. Você é preciosa, reina Ásia. O inferno está recebendo ordem para retroceder. O diabo não te suporta. Tem levantado alguém até para fazer trabalho de magia negra, mas o céu te trouxe aqui para você ouvir em alto e bom som. Ei, o Senhor já deu ordem e o inferno está retrocedendo, porque você é preciosa, você é preciosa, você é preciosa. Aí ele disse que o patrulheiro não entendeu nada. Disse: como é, meu irmão? Esse homem está com medo de uma criança. Ele disse que ele olhou para ele assustado e disse: o corpo até é da criança, mas aquela voz eu ainda conheço. Aquela voz é do Espírito Santo de Deus. Eu não vou tocar nessa mulher. E ele tentou ir a quarta vez de moto. A corregedoria prendeu ele. Os parceiros dele mesmo o entregaram. Ele foi preso, humilhado, entrou em depressão, tentou se suicidar. Numa manhã muito angustiada, ele pegou o aparelho de celular e disse: Deus, se tu existe como os crentes pregam, fala comigo agora através desse aparelho de celular. Quando ele abriu o YouTube, o primeiro vídeo que apareceu foi o meu. Ele ouviu a palavra sendo pregada e ouviu tudo que Deus havia feito na minha vida. Ele começou a se derramar em lágrimas e disse: Senhor, se tu tem na minha vida o que tivesse na vida dessa mulher, me tira daqui pela porta da frente, porque quando eu sair daqui eu vou pregar a tua palavra. E no dia que eu encontrar Priscila em Natal, eu já fui tentar ceifar a vida dela muitas vezes na porta da casa dela, mas agora eu vou como motorista deixá-la em segurança na porta de casa, e ainda vou abrir a porta do carro para quando ela perguntar para que isso, eu olhar para ela e dizer: é para testificar que o teu Jesus liberta, liberta, liberta e dá vida. Ei, Pedro olhou para Tabita e disse: Tabita, levanta-te. Espírito de morte, bata em retirada. Será que você consegue entender que esse encontro profético foi para você ouvir a profecia que o espírito de morte que cercava a tua casa já recebeu ordem? Já está batendo em retirada. Alguns até demorou, porque já estava com o ninho preparado, mas o Espírito Santo desce ao meu coração: já dei ordem, já começou a juntar bagagem. Alguém vai notar a casa diferente. O parente está afastado, é rebelde, dá trabalho, mas o Senhor está dizendo: a tua casa vai ficar diferente, porque esta noite o espírito de morte já recebeu ordem do céu e já está batendo em retirada. Tem livramento produzido para a tua casa preciosa. Tem livramento liberado para a tua vida. Ei, olhe para cá que eu vou finalizar.
olha para Tabita e diz: Tabita, levanta-te. A Bíblia diz que ela abre os olhos e assenta-se. Mas para ficar de pé, a Bíblia diz: e estendendo-lhe a mão, a levantou. Deus trouxe mulheres aqui, preciosas aqui, para você entender e aprender que diante da tua dificuldade hoje, que a tua adversidade hoje vai ser a edificação de alguém amanhã. Tuas feridas serão saradas, e através de você e da forma que tu vais estender a mão para alguém, outras vidas ficarão de pé. Você crê? Receba. Ai, irmã, mas hoje eu queria era uma chave. Pois amanhã, segunda-feira, quando o centro abrir, você vai lá. Porque hoje o que o céu trouxe para cá foi para te dizer: hoje tem revestimento do céu, tem cura das tuas feridas e da tua alma. E a tua dificuldade hoje vai ser a edificação de alguém amanhã. Porque quando você estiver sarada, de pé e pronta, vai estender a mão e pode se preparar. Porque aquele que você viu prostrado e morto espiritual vai andar com você lado a lado, vai ficar de pé através da tua vida. A Bíblia diz: e estendendo-lhe a mão, a levantou. Segure, que eu vou finalizar. Segura. Olhe para cá. Pedro entrou sozinho, orou sozinho, se humilhou sozinho, expulsou o espírito da morte sozinho. O processo foi sozinho, mas a plateia ficou lá fora. O povo ficou lá fora. Estava esperando a palavra fúnebre, estava esperando o cortejo, o culto fúnebre, a mensagem de velório. Não entendeu nada, porque Pedro disse: fica todo mundo fora. O processo aqui, o mistério é só nós. Tem que ter intimidade, fica aí fora. Depois que o processo foi concluído, quem estava do lado de fora, ei, abre os seus ouvidos agora. Quem estava do lado de fora, que viu Pedro entrar sozinho, foram as mesmas pessoas que viram Pedro sair acompanhado. Glória a Deus que meia dúzia entendeu. Entenda uma coisa: Pedro olhou e disse: Tabita, levanta-te. Estendeu a mão, a levantou, e a Bíblia diz: e apresentou-la viva. Tomando-a pela mão, apresentou-la viva. Alguém pode não ver o teu processo, pode não sentir a tua dor, pode não ver as tuas renúncias, pode não contemplar as tuas lágrimas, mas o céu te trouxe aqui para dizer: quem não viu o teu processo e te viu só apenas caminhando só, vai ter que contemplar você andando por Mossoró acompanhada do milagre. Receba, 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 receba. Ninguém viu o processo, ninguém viu a minha renúncia. Só vê hoje pregando por todo canto, andando de avião, dormindo em São Paulo e acordando do Rio. Ninguém viu quando meu filho chorou atrás de um biscoito de 80 centavos e eu não tinha para dar. E o inferno levantou um parceiro para ir lá dizer: leva ali esses 2 quilos de pasta base, que eu te dou um dinheiro bom, tu paga tuas contas, o pastor não vai nem saber. Eu me balancei, as carnes se tremeu. Como mãe eu queria cuidar da minha casa, só tinha água na geladeira. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a minha avó dizia: Priscila, a Bíblia fechada é um livro como outro qualquer. O diferencial da Bíblia é quando ela se abre. Eu disse: por que, minha avó? Ela disse: porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Quando eu entrei no quarto, eu disse: Jesus, eu posso deixar essa droga, ninguém vai nem saber, o pastor não vai nem desconfiar. Quando eu abri a Bíblia, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Jesus estava se revelando para mim, dizendo: o pastor não vê, a pastora Márcia não vê, Eloí
vejo, eu vejo, eu vejo. Eu já saí cheio de autoridade. Olhei para ele e disse: varão, vai-te embora daqui com droga e tudo. Vai ficar morrendo de fome nessa crença? Eu disse: eu morro de fome, mas eu morro com Jesus. Se a trombeta tocar, eu sei para onde eu vou. E tu sabe? Ele foi embora, nunca mais voltou na minha casa. Dia 24 de outubro, mês passado, eu completei, aleluia, 14 anos de evangelho. Eu deito, durmo e acordo porque Jesus me sustenta. 3 dias depois, dia 27 de outubro, eu completei 4 anos que estou desempregada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: tu já viu alguém desempregado dormir em São Paulo e acordar no Rio? Dormir no Rio e acordar na Bahia? Dormir na Bahia e acordar em Mato Grosso do Sul? Tu já viu alguém desempregado conhecer o Brasil inteiro? Tu já viu alguém desempregado e conhecer Buenos Aires na Argentina, e conhecer a Bolívia, e conhecer o Paraguai? Tu já viu alguém desempregado ir para Paris na França? Tu ouviu alguém desempregado ir para Espanha, a Barcelona? Tu já viu alguém desempregado ir lá para o consulado de Recife, tirar o passaporte e o visto para poder viajar para Nova Jersey, nos Estados Unidos da América? Pois é, quem é preciosa vive promessa. Quem é preciosa vive as promessas. E eu finalizo agora dizendo para você, versículo 42: e foi isso notório por toda Jope. Eu li todas as versões, nenhuma diz assim: e foi isso conhecido na metade, numa rua, só os vizinhos mais perto. Não, todas têm, diz: e foi isso notório por toda Jope. Irmã, isso quer dizer o quê? Que o milagre liberado para as preciosas hoje, liberado para a igreja do Senhor hoje, vai ser tão grande que todo mundo vai ter que entender que o teu Senhor é Deus, que o teu Deus é Senhor, que o teu Deus ainda faz milagre, ainda decreta vitória na vida daquele que crê, ainda decreta milagre na vida daquele que é precioso aos seus olhos, independente do desprezo de alguém, independente dos apontamentos de alguém, independente do pré-julgamento de alguém. Deus te trouxe aqui para dizer: aos meus olhos você é precioso, aos meus olhos você é preciosa. E nesta noite a palavra de bênção foi liberada. O céu ministra sobre a tua vida nesta noite, através da sua palavra, que o milagre vai ser tão grande. Ai, irmã, mas o país está em crise, mas Deus não é limitado à crise do Brasil. Ai, irmã, mas o país está saindo de uma pandemia, correndo risco de voltar, pois se voltar, você mesmo assim estará de pé, porque o Senhor te trouxe aqui para dizer: o milagre que foi liberado é tão grande que todo mundo vai saber que só o Senhor é Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar sobre a tua vida. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Em rápidas palavras, por causa do tempo. Eu quero dizer para você que hoje o céu liberou autoridade sobre a tua vida. Que independente do que alguém pense, fale ou poste ao teu respeito, você é preciosa. O cuidado de Deus é derramado sobre a tua vida. E ainda que o inferno tivesse projetado cenário de morte, de luto e de choro, esta noite o livramento foi ministrado sobre a tua vida e sobre a tua casa. E para concluir, o milagre será tão grande que será notório por onde você passar. Alguém vai reconhecer a manifestação divina sobre a tua vida.
Tome posse desta palavra e saia daqui hoje de posse da sua vitória. Fecha os teus olhos, estende as tuas mãos em posição de receber, porque eu quero abençoar a tua vida através de uma oração. Deus, eu quero externar a minha gratidão a ti, meu Senhor da glória, porque eu já contemplo a tua ação sobrenatural sobre as vidas que aqui entraram. O Senhor trouxe quem queria, quem precisava resolver esta palavra e receber da tua parte. Pai, eu ministro agora a bênção sobre a vida, sobre a casa e sobre o ministério de cada um dos meus irmãos. Desfaz agora todas as obras do diabo. Todo o projeto maléfico do inferno caia por terra. Que retroceda todo espírito maligno de morte e opressor. Porque há poder no nome de Jesus para desfazer toda a investida contrária. Todo plano diabólico de caia por terra agora, em o nome de Jesus. Eu ministro a bênção sobre a vida, sobre a casa e sobre as famílias da tua igreja, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pastora Márcia, muito obrigado. Eustânia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Saiam daqui hoje de posse da sua vitória.